Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula do curso de locução Rafael Ribeiro. Muito obrigado pela sua companhia até agora nesse curso, com várias explicações e olha, cada uma mais importante do que a outra. Na aula passada, nós falamos sobre locução de texto noticioso para a TV. Por isso que hoje eu vou convidar a nossa amiga Ludmila Bahia, que é locutora em TV. Ela é jornalista, diretora de jornalismo emissora da cidade de Patos de Minas, aqui em Minas Gerais. E ela vai estar explanando um pouco mais sobre a locução na TV. Então, Ludmila, é com você. Oi gente, eu sou Ludmila Bahia, eu sou jornalista, acabando de apresentar um programa aqui na NTV de Patos de Minas, também sou professora de jornalismo no Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipam, e estou aqui para falar um pouquinho sobre apresentação, sobre locução no telejornalismo. Bom, a apresentação de um telejornal envolve uma dinâmica diferente de outros meios de comunicação, mas independente de qual seja esse meio de comunicação, é muito importante se atentar para uma boa locução, para uma boa dicção, e mesmo que tenha dúvidas de como é essa dicção ou se tem uma fala adequada, um profissional pode ajudar a alinhar tudo isso para que você tenha uma fala tranquila. Mas o telejornalismo, e aí numa bancada de jornal, por exemplo, a gente tem que imprimir uma dinâmica, não uma dinâmica mais rápida, como a gente vê normalmente no rádio, nem uma dinâmica lenta demais. Primeira coisa que a gente tem que saber é a notícia que vai ser dada, para a gente saber qual o tratamento que a gente vai dar com a voz. Porque independente da dicção, da altura da voz, a gente tem que se atentar também à interpretação da notícia, porque às vezes a gente vai falar de uma notícia mais trágica, de um acidente, de uma notícia ruim, a gente tem que ter um tipo de impostação na voz, normalmente que assume um tom de mais seriedade, a gente assume uma linearidade na voz, a gente não tem grandes oscilações, diferente, por exemplo, se a gente vai falar de uma notícia positiva, a gente vai falar de um evento cultural, aí a gente pode dar um tom mais alegre, a gente pode inclusive pausar mais algumas palavras, dar uma entonação com mais gracejo do que uma notícia da forma como eu falei, uma notícia mais trágica. Então depende da notícia que você vai dar, porque ela cabe, além de ter esse tom adequado, de uma fala em que você vai entender todas as palavras que aquele apresentador esteja falando, você também tem que interpretar a notícia de acordo com aquilo que você vai falar. Então, na maioria das vezes é importante sim você ter acesso a esse script, a esse espelho do jornal. O que é o espelho de um telejornal? É um roteiro, é um cardápio de tudo aquilo que vai ao ar, para direcionar o apresentador, o master control, o cinegrafista, o diretor de TV, todas as pessoas que participam daquela edição, o editor, a gente sabe que tem diversas funções dentro de uma redação, para orientar como é que vai ser, como é que vão ser dispostas as notícias naquele dia. Então, de posse desse espelho, normalmente o diretor, o chefe de redação, vai escrever as cabeças e lendo aquelas cabeças, você já vai ter uma noção da notícia que você vai dar. O ideal até é que você assistisse a reportagem para saber qual o tom que o repórter, o cinegrafista, o produtor, a produtora, o editor deram para aquela informação. Porque quando você vai fazer uma cabeça, quando você vai apresentar antes da exibição daquela reportagem, você vai dar todo o tom desse material que virá na sequência. Então a importância do apresentador, da apresentadora, é de suma relevância. Você que vai dar o tom do restante que será mostrado ali com aquela reportagem, com aquela matéria. Então é muito importante saber o que você está falando e, sobretudo, entender. Mas sobre a locução em si, é importante ter essa
Não preciso falar devagar demais e nem tão corrido demais, de uma forma que as pessoas entendam aquilo que você esteja falando, preocupado também em falar todas as palavras. Às vezes, com a velocidade, falando muito rápido, a gente suprime as últimas sílabas ou as sílabas iniciais, né? Principalmente dependendo da localidade onde você esteja, os próprios regionalismos às vezes nos obrigam, por uma questão cultural, a fazer isso. Em Minas Gerais, a gente tem muita mania de falar "cê" ao invés de "você". Mas só que quando você entra para uma bancada de telejornal, quando você vai tratar a notícia, aí você tem que utilizar a linguagem padrão. Você tem que respeitar o português com todas as suas regras, com todas as suas flexões e propor ali uma fala mais adequada possível dentro dos padrões da língua portuguesa, falando todas as sílabas e de uma forma clara. Porque a televisão também disputa dentro de casa com diversas distrações. Então, normalmente a pessoa liga a televisão e está fazendo um punhado de outras coisas, principalmente nesse mundo digital que nós vivemos hoje. Então, a gente está distraído, está vendo às vezes televisão pela própria internet, porque hoje a gente tem essa fusão de mídias, a televisão está na web, a web está na televisão, o rádio está na televisão. Então, hoje a gente tem essa fusão de mídias e assim como outro ou quaisquer veículos competem com diversas distrações. Então, falar de uma forma atrativa, de uma forma empática, é muito interessante. Não basta apenas ter uma boa voz, uma boa impostação, falar adequadamente, ter um bom português. É preciso também de ter empatia, de passar empatia, de saber interpretar para cumprir o papel de um apresentador, de uma apresentadora de um telejornal. Eu não trato o jornalista como um ator social. Ele está dentro de uma sociedade, tem uma responsabilidade muito grande com a notícia. Apesar de a gente disputar a informação com praticamente toda a sociedade, que hoje tem um celular na mão e a todo tempo abastece as suas redes sociais ou vai em algum site ou em algum blog, coloca a sua opinião, ela está exercendo o seu papel enquanto cidadão e municiando aquele meio com as informações que ela tiver. Só que a jornalista profissional, ela tem uma visão além e algumas preocupações que essas pessoas, no afã de colocarem as suas impressões, as suas visões, de colocar uma cena inusitada na rede social, não tem, porque elas também não têm nem obrigação, elas estão simplesmente mostrando aquilo naquele determinado momento. Então, os jornalistas profissionais, além de ter uma visão mais ampliada, de ter uma visão além daquilo que está sendo visto pela sociedade, porque é a nossa obrigação contar histórias e buscar o além dessas histórias, e buscar o aprofundamento dessas histórias, a gente precisa de ter alguns compromissos com a ética, com a verdade, com a imparcialidade. Como é que a gente busca tudo isso? Não é só colocando simplesmente aquela informação. Se aquela informação diz respeito ao outro órgão, a um outro veículo, a uma outra pessoa que não está envolvida naquela cena, naquele momento que a gente está fazendo, a gente tem que buscar respostas. Então é preciso que a gente, enquanto jornalistas profissionais, tenhamos esse cuidado com o valor notícia. A gente precisa sim de buscar informações importantes, relevantes e tratar todas elas com uma importância, com uma relevância também muito grande para saber todas as respostas, a fim de municiar o telespectador, o internauta, com todos os elementos para que ele possa interpretar. Agora, teve sim uma mudança muito grande do início da televisão brasileira, por exemplo, até hoje, mesmo porque a televisão brasileira começa com personagens do rádio e a maioria desses personagens, atrizes e atores, que tinham uma dinâmica diferente. Para começar, quando a televisão entrou no ar, não se pensava, assiste Chateaubriand, por exemplo, uma pessoa e toda a equipe ali, que amanhã teria que ter uma nova edição. E falava, nossa, é mesmo, acabou aqui essa dinâmica, amanhã tem outra edição e agora? Então não tinha nem essa dinâmica de ter todo dia, naquele horário, aquele programa com aquelas pessoas, daquele jeito, como a gente está acostumado a ver hoje, 70 anos depois da criação da televisão brasileira. E é muito importante a gente ver assim, a evolução
É claro que a gente sofreu influências de outros jornalismos, mas a gente também criou a nossa própria autonomia. E hoje o jornalista, a jornalista, o apresentador, ou qualquer função que essa pessoa tenha numa redação, repórter, ela não é escolhida só pela voz, só pela aparência, não é isso. É um conjunto de fatores que se somam e mostram e validam que aquela pessoa tem talento, tem um viés para que entregue uma boa reportagem, para que entregue uma boa apresentação de telejornal. Então é um conjunto de fatores, não é só a voz que faz um apresentador, não é isso, é um conjunto de fatores que somados fazem a diferença naquela pessoa assumindo aquela função na televisão. Olha, é muito importante a gente fazer esses exercícios diários como forma de melhoria da dicção, da impostação de voz. Impostação de voz não é aquela coisa, vou engolir um cabo aqui de vassoura e vou falar só naquele tom sempre. Não, mesmo porque a notícia é viva, é um movimento, a gente tem que interpretar, a gente tem que colocar o coração, a gente tem que colocar a emoção, sabe? A gente vibra. Então, assim, é com essa tratativa que a gente tem que fazer essa entrega. E esse exercício é diário, não é só quando você está numa bancada, seja para a produção de um vídeo para a internet, para televisão, onde quer que você esteja. Então, assim, é importante você fazer uma prática, óbvio, né? Qual foi o texto daquela cabeça? Deixa eu gravar minha cabeça e comparar com o apresentador. E outra coisa, não queira ser aquele determinado apresentador, aquela determinada apresentadora. Você é diferente, mesmo porque você tem que ter o seu diferencial. Para ser igual, eu não vejo como uma coisa interessante. Então, traga e tenha o seu diferencial nessa entrega desse produto que você esteja fazendo. Então, ensaiar com o espelho, gravar. Hoje a gente tem esse recurso super fácil, que é o próprio telefone celular. Então, deixa eu ver a minha imagem. Normalmente, quando a gente vê essa imagem, quando a gente escuta a voz, a gente fala, mas eu não gosto, eu não gostei. Mas pergunte a outras pessoas o que acharam. Normalmente, nós somos muito agressivos, nós somos assim, a gente se cobra muito. E outra pessoa pode dar uma visão diferente sobre aquilo que para você é um problema, mas na verdade não é. Então, pergunte a um profissional, pergunte a uma pessoa da área, você acha que eu tenho a voz adequada? Você acha que esse tipo de impostação, essa colocação da voz no lugar certo para falar essa palavra é legal? Porque até dentro de um telejornal a gente tem impostações diferentes. Quando a gente vai fazer uma escalada, que são as manchetes principais logo ali na abertura do jornal, a gente dá um tom de ascendência, a gente coloca mais para cima as palavras, a gente não finaliza com o ponto final quando a gente termina uma manchete. A gente sempre coloca a voz um pouco mais para cima, a gente coloca um pouco mais de velocidade, um pouco mais de dinâmica. Diferente quando a gente está lendo uma cabeça e aí depende do que é essa cabeça, do que a gente vai estar falando. Então, são vários fatores ali que vão fazer tudo isso. Mas voltando a essa questão do ensaio, do treino, é importante sim. Eu normalmente faço alguns aquecimentos rápidos que eu aprendi na fonoaudiologia para evitar os pigarros, sabe, ficar fazendo algumas coisas que podem ser minimizadas com alguns exercícios simples. 1 minutinho antes de entrar no ar, a gente faz isso, já minimiza alguns problemas que a gente pode ter. E falando em questões de palavras difíceis, qualquer profissional, em qualquer etapa da vida, tendo assim anos de carreira, passam e enfrentam dificuldades, às vezes engasgam, é normal errar, principalmente num ambiente ao vivo. Então, assim, não se punam por essas questões. Acontece com pessoas que têm anos, décadas de casa, se a gente reparar um pouquinho, prestar atenção, vai ver que tem engasgo, vai ver que tem uma palavra atropelada, vai ver que uma palavra não saiu com todas as letras audíveis, às vezes foi suprimida alguma letrinha numa fala, dependendo do contexto que estiver falando. Então, assim, até hoje eu falo, determinadas palavras são difíceis para mim também. E quando eu pego uma palavra que é difícil, o que eu faço? Eu tento falar mais pausada essa palavra. Ao invés, não estou pegando uma palavra agora que eu tenha dificuldade, mas, por exemplo, eu vou falar
narcóticos. E narcóticos é uma palavra muito difícil para mim. Ao invés de eu emendar tudo, narcóticos, eu vou falar mais pausado, narcóticos. Porque quando você fizer essa fala quase que silabando as palavras, fica mais fácil de você falar e não erra. Uma outra maneira também de pegar uma palavra difícil para você e falar com tranquilidade é colocando um tom mais de canto na palavra. É claro que você não vai pegar e não vai cantar, não é bem isso. Mas se você der uma ritmada nessa palavra, vai ficar mais fácil de você falar. Quando eu pego uma palavra difícil, que é complicada, eu tento falar mais pausada, quase que silabando mesmo, que não tem muita dificuldade. Outra coisa que a gente erra muito é quando a gente vê essa palavra na lata e fala, essa palavra vai vir agora mesmo e ela é difícil. Já começa a dar aquele frio na barriga bem antes. Fica tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é gostoso de fazer, é tranquilo de fazer e você consegue. Bom, um off é uma locução coberta por imagens. Imagens essas que têm a ver com aquilo que você esteja falando. Então, voz e imagem casam-se numa harmonia perfeita. Então, quando você está gravando um off, normalmente você vai para um estúdio, você vai para uma cabine especializada para poder fazer aquele tipo de locução. E ali, normalmente, lhe é permitida errar, repetir, gravar. E da mesma forma que essa solicitação do apresentador, da apresentadora de interpretar a notícia, na gravação do off, essa regra continua. Então, quando você for gravar um off, interprete a notícia. Não pegue lá e comece a ler como você estivesse lendo um livro na sua casa, de um conto ou de uma história qualquer. Não é uma leitura linear jamais, é uma leitura interpretativa. Então, ao fazer essa locução, se atente para essa questão. Interprete o fato, interprete a notícia, sinta a notícia, porque a pessoa que está do outro lado, recebendo pela televisão, pela internet, ela vai sentir aquilo que você esteja falando. Então, se for necessário uma fala mais pausada, se for necessário dar uma entonação diferente a uma determinada palavra que seja importante, normalmente toda frase tem uma palavra que é mais importante naquele contexto, então dê ênfase àquela palavra na hora de fazer essa leitura, é extremamente importante, mas só cuidado para não ficar uma melodia, tem que ter uma harmonia nessa voz. E uma coisa que é importante se preocupar é na finalização daquilo que você esteja falando. Se na escalada a gente normalmente coloca uma entonação mais ascendente, mais ritmada, até mesmo por conta que tem música na entrada, que tem toda uma velocidade impressa, quando você for fazer essa narração no off de uma matéria, de uma reportagem, de um produto que você esteja entregando, coloque pontos finais. Então eu li uma frase, terminei, vou dar a sequência de outra, tá? Tente respirar pelo diafragma, isso é muito importante também, porque quando a gente respira, essa é uma respiração muito curta, a gente não tem fôlego para falar determinadas siglas, palavras, e não dá para ficar cortando muito a locução. Então, assim, se preocupe em manter um ritmo adequado e de ter um fôlego interessante para manter essa leitura num nível adequado. Então, para a gente exemplificar essa fala que eu disse da escalada, dessa locução mais ritmada, um pouco mais veloz, um pouco mais animada, mas não no sentido necessariamente de felicidade, mas de ritmada, animada no sentido da velocidade com que você vai imprimir a leitura de uma escalada. Eu peguei aqui uma edição de hoje do NTV News, que é um dos produtos aqui da NTV de Patos de Minas. Peguei a escalada escrita e eu falaria dessa forma. Ó, a primeira escalada é o seguinte: greve dos Correios não deverá. Greve dos Correios não deverá afetar a entrega de correspondências em Patos de Minas. Casos de sarampo avançam e chegam cada vez mais próximos da região. Então a gente coloca uma velocidade, mas se eu tivesse lendo isso, se essas mesmas manchetes fossem cabeças, como é que eu leria então? Ó, greve dos Correios não deverá afetar a entrega de correspondências em Patos de Minas.
eu já dou uma pausa, já é uma fala mais tranquila, não tem tanto ritmo. Se eu fosse falar a outra manchete, mas como sendo exemplo de cabeça. Casos de sarampo avançam e chegam cada vez mais próximos da região. Então a gente tem uma entonação um pouquinho diferente entre elas aqui. Uma outra questão que muitas vezes pode provocar um embaraço na fala é quando a gente pega sílabas finais iguais às que virão na sequência. Por exemplo, faculdade de direito. Falando isso muito rápido, vai sair ou pode sair de forma embolada. Então se preocupe com esses detalhezinhos que podem ser verdadeiros trava-línguas para repórteres, locutores, enfim, qual seja a sua função onde você estiver. Então, a fala pausada é interessante, é qualificada, para que você fala sem nenhum tipo de erro. Bom, pessoal, eu espero que essas dicas tenham ajudado a vocês. Depois a gente volta com mais exercícios, mais treinamentos, mas não desistam. O jornalismo é uma profissão apaixonante, ela é viciante e, sobretudo, também muito gratificante a partir do momento que você pode transformar vidas. Eu desejo sorte para todo mundo que está nessa área. Eu espero que você tenha aproveitado muito este curso. E aí, gostou da aula com a Ludmila Bahia? Pois é, muito aprendizado com relação à locução que a gente tinha falado, a locução para TV, o que é escalado, o que é manchete, como gravar essas locuções realmente agrega e muito para o nosso currículo, ainda mais para o estudante de jornalismo, para o estudante de locução, para aquela pessoa que está na rádio e às vezes tem uma dúvida de como funciona a TV. E, gente, não é porque o rádio e a TV é diferente um do outro que você não pode implementar características do rádio na TV e da TV no rádio não, tá bom? Lembrando que essa característica é sua, a escolha é sua, você pode implantar da maneira como você quiser. E a gente vai ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Na próxima aula a gente volta sobre a interpretação na locução. Vamos aprofundar sobre como gravar um texto, como corrigir aquelas questões básicas de engolir algumas sílabas no texto. E a gente volta daqui a pouquinho no nosso curso de locução.